Deus restaura tudo na nossa vida, irmãos. Aquele homem antes que era um homem perseguidor, um homem altivo, um homem mau, um homem rude, um homem que não tinha compaixão, agora estava orando, agora estava conversando com Deus, agora estava ouvindo o que Deus queria falar para ele, agora estava humilhando-se diante do Senhor, falando da sua condição e ouvindo a resposta de Deus. Deus muda o testemunho de qualquer pessoa. Quem é a pessoa que é difícil para você? Não há pessoa difícil demais para Deus, irmãos. Deus pode mudar o testemunho de qualquer pessoa. Talvez Saulo fosse uma pessoa, a última pessoa que se pudesse imaginar que teria um coração transformado. Mas Deus mudou a sua alma, porque Ele vai lá na divisão da alma e o espírito, juntas e medulas. Ele vai onde o psicólogo nenhum vai, onde o psicanalista nenhum vai, mas o Espírito Santo vai lá no profundo da nossa alma e nos muda. Deus muda a intenção do coração, as motivações incorretas, Ele muda tudo dentro de nós. Ele coloca um prumo dentro de nós. Você sabe o que é prumo? Os homens sabem, não é? O prumo, né, pastor, que já trabalhou aqui em construção, que o construtor coloca ali na parede e coloca aquele prumo para que construa aquela parede retinha, para que quando venha a chuva ou o vento, a parede não caia. Quando o Senhor coloca o prumo dele na nossa vida, nós ficamos fortes, nós ficamos firmes. Pode vir o que for e a gente não cai. Deus pode trazer correção para nós. Deus muda o nosso testemunho, irmãos. Pode ter acontecido o que for, mas se você tiver encontro com Deus, Ele vai mudar a sua realidade. Pode ter acontecido o que for, e eu quero dizer que nesta noite Deus quer mudar realidades aqui. Amém. Tem pessoas aqui, meu irmão, sem medo de errar, que está guardando ressentimentos, guardando mágoas, guardando lembranças dolorosas de um passado, palavras que foram malditas, sentimentos em relação a esposos que muitas vezes não valorizam o seu trabalho dentro da igreja. Deus está vendo o seu investimento, irmão. Cada roupinha dessa aí, cada real que você tirou do seu bolso para fazer essa roupa, Deus está vendo o seu esforço. Cada real que você investe para fazer o lanche nesses momentos de reunião, Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo a sua dedicação para vir para os ensaios. E vou dizer, Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. Pode ter certeza que no momento certo Deus vai agir. Sabe, Ele fica vendo a nossa atitude, o nosso envolvimento, o nosso serviço. E na hora que mais nós precisamos, a resposta vem. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não nos possa abençoar, nem o seu ouvido tapado para que não nos possa ouvir. No momento certo Ele vem, no momento certo Ele fará, meu irmão. Mas eu quero dizer para você, abra mão desse sentimento. Não vem de Deus, não vem de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar nessa situação. Uma alma amarrada não pode ir longe. Satanás quer que a sua alma, que a minha alma fique presa a sentimento de inferioridade, a medos, a ressentimentos, porque Ele sabe que se nós tivermos essa alma presa, o ministério não cresce. Quando nós cantamos aqui, se a nossa alma estiver presa, não vai fluir com autoridade a nossa canção. Se a nossa alma estiver presa, com que autoridade vamos orar por outras mulheres? Com que autoridade vamos pregar para a nossa família? Mas eu quero dizer para você, Deus sabe da sua dor, Deus sabe do seu medo, da sua preocupação, mas Ele quer colocar um fim nisso. Em obediência a Ele, obedeça e diga: eu te entrego isso nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego esse sentimento nas tuas mãos essa noite. A palavra que eu ouvi que me fez parar, a palavra que eu ouvi que me fez ressentir, chorar, não produzir, ter medo. Hoje Deus quer dizer para você: eu tenho condições de mudar todo esse sentimento no teu coração. Irmãos, existe um texto na Bíblia que fala de um servo que tinha uma dívida muito alta com o seu senhor. Era uma dívida altíssima,
Mas ele chegou diante do Senhor dele e falou a sua situação, e o seu Senhor riquíssimo disse: tá bom, servo, eu te perdoo, pode ir. Mas chegando mais adiante, esse servo tinha um outro conservo que devia também a ele, tinha uma dívida com ele. E ele disse: Senhor, eu não tenho como te pagar, não tenho condições. E aquele servo mau, que tinha sido perdoado, disse: não te perdoo. Já que você não pode me pagar, eu vou te prender. E sabe o que aconteceu? Alguém viu e foi lá e disse ao grande servo, ao grande senhor, que tinha perdoado aquele servo, disse: servo mau, eu te perdoei a dívida e agora você não quer perdoar outro pequenino? Eu vou te lançar agora nas mãos dos verdugos. Em algumas traduções é verdugos, e verdugos significa atormentadores. Irmãos, quando nós não perdoamos, nosso Deus já não perdoou, mas quando nós não perdoamos a outros, nossa alma fica presa a exposições de demônios, de sentimento de opressão, de fracasso. Eu mesmo já vi mulheres com doenças nos ossos, mulheres que nem andavam mais direito porque tinham profunda mágoa, porque foram traídas por seus maridos, porque não foram reconhecidas por seus filhos. Mas eu quero dizer para você que a sua suficiência e a minha vem do Deus vivo. Aleluia. Que Deus nos ama, que Deus nos entende, Deus nos aceita, Deus nos valoriza, e Deus tem projetos maravilhosos para nós. E Deus não quer que a gente fique preso a esses sentimentos. Doeu, meu irmão, doeu. Mas você pode dizer: Senhor, em obediência a Ti, eu decido hoje perdoar. Quando você fizer isso, meu irmão, o Espírito de Deus vai vir, com tanto poder sobre a tua vida, e vai te dar condições de olhar para essa pessoa diferente, de sentir diferente. Você vai olhar para essa pessoa e vai sentir compaixão, vai olhar para ela e vai dizer: eu te amo apesar de qualquer coisa que aconteceu. Existe uma frase que eu sempre falo, meu esposo também fala, que é: conheça o passado da pessoa para entender o seu presente e ajudar a mudar o seu futuro. Tantas pessoas que nos feriram tiveram um passado tão amargo, não tiveram a oportunidade que nós tivemos de ser curado, de ser restaurado, de aprender a amar, de aprender a abraçar. Mas Deus tem te ensinado. O amor de Deus tem vindo sobre a tua vida. E eu quero te dizer, irmãos, que hoje é noite de cura no teu coração. Hoje é noite de deixar esse peso no altar de Deus, para que você saia no aniversário de 50 anos desse ministério. Leve no Senhor para mais 50 anos de autoridade, para mais 50 anos de poder, em nome de Jesus. Vamos lá na palavra adiante. Obrigada, minha irmã. Oh, profeta de Deus. O texto continua falando assim, mas no versículo 15: mas o Senhor lhe disse, Ananias, aliás, o 13 diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos têm ouvido a respeito deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Mas no 15 diz: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem perante com os filhos de Israel. Sexto, Deus tem um propósito definido para cada pessoa e ministério. Deus tem um propósito definido para o MCA de Carpina, amém? Amém. Por mais duro que Paulo fosse, Deus tinha um propósito para a vida dele. Deus pôde mudar o coração de pedra e transformar no coração de carne. Deus tem um propósito maravilhoso com esse ministério, irmãos. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para puxar a existência do reino do Espírito aqui para a terra. Quando vocês se reúnem aqui em oração, irmão, você não sabe que reboliço acontece com o reino do Espírito. Você nem imagina o que acontece, porque a palavra de Deus fala que os anjos são ministros de Deus que para trabalhar a nosso favor. E quando as mulheres se reúnem neste lugar para orar, ai, irmãos, que reboliço acontece no céu. Anjo começa a correr, começa a levar resposta, começa a ir nos lugares, começa a tocar as pessoas e as respostas começam a acontecer. Você crê nisso? Amém. Quantos homens já foram tocados por causa dessas orações? Quantos maridos
maridos foram transformados por essas orações? Quantos filhos já foram poupados do inferno por causa das orações dessas mulheres? Homens de Deus que estão neste lugar, Deus chama vocês para ser homens de verdade. Amém. Um dia Davi disse ao seu filho: filho, seja homem de verdade. É tão difícil as responsabilidades de um sacerdote do lar. Os homens têm a responsabilidade não apenas de trazer a provisão financeira, mas espiritual e emocional para dentro da casa. E às vezes não é fácil para um sacerdote ser sacerdote, mas eu quero te dizer, Deus te prepara para ser um homem de Deus. Aleluia. Seja o sacerdote da sua casa, homem. Seja aquele que se posiciona como cobertura espiritual da sua casa. A sua mulher e os seus filhos precisam que você se levante como homem dentro da sua casa. O homem não é aquele que simplesmente se levanta para ser aquele que fala mais alto, e às vezes precisa, viu? E às vezes precisa. Às vezes o homem precisa se posicionar para dizer: eu sou a cabeça daqui. Mas principalmente o homem precisa se levantar para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. O homem precisa se levantar para dizer: eu trago a minha família para a presença de Deus. Amém. Eu trago a minha família para o compromisso com Deus. Eu trago a minha família para exaltar o nome do Deus vivo. Amém. Homens de Deus, quando você se posicionar para a vida mais íntima com Deus, portas se abrirão para você. Amém. Talvez você em algum momento da sua vida não tenha se sentido valorizado por sua esposa, por seus filhos, mas quando eles olharem para você, homem de Deus, homem consagrado, homem de oração, porque, meus irmãos, momentos difíceis passamos em todas as famílias. Lá em casa nós já tivemos muitos momentos de fartura. Vocês já tiveram isso? Fartava tudo? Já aconteceu ou só foi lá em casa, pastor? Fartou tudo. Minha geladeira parecia mais uma piscina. E outro dia eu descobri uma nova. Que a nossa geladeira pode até se parecer com a discoteca. Só tem jogo de luz e gelo seco. Gelo seco e jogo de luz. Sem nada. Já aconteceu isso na minha casa, irmãos. Mas eu nunca olhei para o meu marido como alguém desqualificado. Era um momento de preparo de Deus na vida dele. Aquele homem sempre foi responsável, trabalhador, comprometido, espiritual, santo. Meu marido, o qual eu tenho uma aliança, ao qual eu tenho um compromisso de honra, ao qual eu estarei com ele até Jesus voltar em glória, para apresentar a nossa família diante do Senhor. Aleluia. Muitas vezes vemos a dificuldade chegar. Mulher, se levante para cobrir a filha do seu marido e diga: nunca faltará o óleo de unção sobre a cabeça dele. Amém. Proteja a vida desse sacerdote com oração, com valor, com elogio. Eu acho que eu já falei para vocês da Hillary Clinton. Um dia ela estava com o Bill Clinton. Todos sabem quem é esse casal. Ele já foi o presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton, no passado. E certa vez, pastor, estavam passando lá num posto de gasolina. Eles pararam o carro. E ali a Hillary olhou: nossa, aquele frentista já foi meu marido, o meu namorado no passado. E ali o Bill Clinton olhou para ela e disse: minha filha, está vendo só que livramento? Você casou com o presidente dos Estados Unidos da América. E ela olhou para ele e disse: oh, Bill, que engano. Se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos da América. Irmãs, você não sabe o poder de influência de uma mulher na vida de um homem. Mulher, você pode ser aquela que coloca o seu marido a caminhar, a prosperar. A mulher, aquela auxiliadora idônea que está ao lado para sustentar, para orar, para proteger, para incentivar. Amém. Vários anos do ministério se passaram. Jamais eu quero ir adiante do meu marido. Eu quero estar junto com ele. Quero estar junto com ele, porque ele é o cabeça e quero estar sob. A palavra fala assim: mulher, seja submissa ao seu marido. Sabe o que significa isso? Ser submissa, está sob a missão dele. Eles têm uma missão e eu estou sob a missão dele. Aleluia.
Ele me ajuda, Ele me incentiva, Ele me orienta, e eu estou aqui junto dele o tempo todo. Amém. Mulheres, sejam essas mulheres. Mulheres da MCA, vocês são geradoras de vida. Vocês são geradoras de vida na sua casa, na vida dos seus esposos, na vida dos seus filhos. E esse homem e esses homens serão uma bênção na nossa vida, na igreja e na sociedade, para a glória do Deus vivo. Deus tem um propósito com esse ministério. Amém? Amém. E ainda no versículo 17 diz assim: então Ananias, antes de eu ler o versículo, dê um glória para mim beber água. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez que Deus gosta de glória. Glória a Deus. Oh, bênção. Deus exaltado. Então Ananias foi entrando na casa e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Em último lugar, quando o reino de Deus chega até nós, vivemos sob uma nova unção. Aleluia. Aleluia. Naquele momento, Saulo teve encontro com Deus, o reino de Deus passou a habitar dentro dele, ele foi cheio do Espírito, caiu nas escamas dos olhos, significava que o entendimento de Saulo foi aberto, para ele compreender as coisas de Deus, para ele poder levar as coisas de Deus. É um tempo de Deus derramar unção sobre nós, irmãos, unção para ir adiante, para romper no Espírito, para novos propósitos, para novas conquistas. É um tempo de crescimento para nós, é um tempo de ampliar as tendas para nós, é um tempo de maturidade para nós. Você recebe isso? Amém. Deus quer nos encher do seu Espírito, como encheu a vida de Saulo. O reino de Deus entrou em você para fazer a diferença. Amém. O reino de Deus entrou no teu coração para romper as águas do Espírito, encher a tua vida de poder, de discernimento, para quando você lê essa palavra, a iluminação saltar nos teus olhos e você ter uma compreensão diferente. Eu profetizo nesta noite que todas as vezes que você lê esta palavra, você haverá compreensão plena do que diz a palavra. O Satanás não poderá deturpar a palavra. Nunca nenhum de nós vamos poder respaldar nossos erros achando a palavra, achando o respaldo na palavra, mas antes a palavra nos esclarecerá, tirando-nos da morte do pecado, em nome de Jesus. Porque muitas vezes, irmãos, pessoas querem achar respaldo na palavra para os seus erros, e ali alguns falam assim: Deus me falou, é de Deus, foi de Deus. Quando a gente quer que a coisa aconteça, que as pessoas nos aceitem, que as pessoas acreditem em nós, foi de Deus, Deus me falou. Irmãos, nós precisamos, para que Deus fale, para que Deus nos ilumine, é preciso viver essa palavra, é preciso ter intimidade com essa palavra. Deus não é menino, Deus não brinca, Deus é um Deus responsável. Deus não vive falando coisinhas que todo mundo quer ouvir, não. Deus fala coisas que precisamos ouvir. Deus fala sobre coisas que nós precisamos, que nos leva a ter uma maturidade, ter um novo entendimento. E é tempo de estar preparado para ouvir a novidade de Deus. Ainda que ela seja dura, é preciso obedecer, irmãos. Para que essa nova unção venha sobre a nossa vida, é necessário deixar de tanto dolorimento, de sermos crentes que guardam tantos ressentimentos. A gente está deixando de enxergar o chamado de Deus, aquilo que Deus tem para agora, porque nós estamos vivendo em passados, vivendo de coisas que Deus não quer, que Deus não se envolveu, que Deus não mandou você fazer, e agora você fez e fica dizendo, botando a culpa em Deus. Deus quer trazer uma nova unção. Deus virou a página da vida de Saulo. Ele tinha dois nomes, o nome grego-romano e o nome gentil. Ele deixou de ser Saulo para ser chamado Paulo,
um novo tempo, um tempo de ser missionário, de ser um homem